Bem, estamos recomeçando a gravação deste vídeo para o canal Guia dos Perplexos. E eu estou dizendo recomeçando porque lá no início, eu não sei bem quantos vídeos eu gravei, mas na totalidade dos vídeos eu disse tudo. No entanto, há uns 6 vídeos atrás, como eu sou professor de fato e tenho uma didática e uma pedagogia próprias, eu achei que deveria recapitular. Ou seja, eu dediquei 6 vídeos em média para recapitular todo o curso, que tem bastante vídeos. Eu vou fazer a playlist e no playlist eu poderei dizer a vocês, então, aparece, né, a quantidade de vídeos. Como parece, pelo menos as visualizações do último vídeo foram poucas, 11, e o vídeo é extremamente importante, e as visualizações dos 3 ou 4 vídeos anteriores também não foram muitas, parece que vocês ou ficaram magoados porque eu mostrei o que é lixo e o que é ouro. Aquela história, aquela metáfora da rocha com um filete de ouro no centro, você quebra, bate na rocha e a ganga impura, que é a rocha imprestável, cai, tira e o filete de ouro fica no centro. Os 3 vídeos em que eu demonstrei isto, parece que não foram entendidos. Eu coloquei sobre a mesa que está às minhas costas, ali, vocês estão vendo um jarro de flores. Eu coloquei os livros selecionados, 35 livros, para mostrar lixo e para mostrar ouro. Mas, como eu toquei, talvez, em pontos sensíveis na crença de alguns, pode ser que essas pessoas não gostaram do fato. Para mim, é uma pena, porque eu busco a verdade e eu passei 8 anos longe da Igreja Católica depois de que eu descobri que o meu tutor no Mosteiro de São Bento era pedófilo. 8 anos! Eu, católico, apostólico, romano, batizado aos 8 dias de nascido, na Igreja Matriz de Propriá, Sergipe, sendo padre, sacerdote que me batizou, Monsenhor Antônio Covello Soares, esses dados têm de memória. De lá para cá, eu cumpri com a tradição familiar, sendo católico até entrar no Mosteiro de São Bento, através do convite de um monge. Não vou mais nomear o nome dele, porque já o perdoei e continuo sentindo o mesmo amor que eu senti por ele antes de saber desse fato. Mas o fato dele ser pedófilo, eu com 19 anos, quando descobri isso, a pancada foi muito forte e eu saí, abandonei a carreira eclesiástica que seria feita no Mosteiro de São Bento. Resultado, não me envergonho, nem me pejo, nem evito, não fujo da raia de mostrar os erros da minha fé, da minha igreja. E tenho feito isso e vocês são testemunhas. Onde há o erro, então eu aponto. Eu boto o dedo na ferida, na minha e na de vocês. Então sinto muito se alguém, nos 3 vídeos que eu mostrei lixo, houve uma determinada religião que eu disse que era lixo, que foi tirada dos Upanishads, que é lixo, e talvez isso tenha ferido, magoado e a susceptibilidade de algum crente nessa religião, que na verdade não é religião, né? Tanto o budismo como esta, que eu estou agora me referindo, são doutrinas filosóficas, mas o povo terminou transformando em religião. Então, para mostrar para vocês que estou fazendo esse vídeo como se fosse uma revisão do curso todo. E comecei isso há 4 vídeos atrás, ou 5 atrás. Se vocês pegarem então esses 5 vídeos,
vocês estarão terminando o curso e estarão com uma revisão. Talvez depois desse eu ainda grave outro, porque hoje eu termino o curso. E vocês terão um grande segredo, secreta secretório. Então o que é que eu fiz? Eu mostrei isto e disse, lixo. Nietzsche disse que o professor Marlanff, se for fraco, tem que ser morto, porque o mundo está destinado a ser governado pelos super-homens, ou seja, uma elite forte. A lei é a da selva, portanto, lixo. Se a gente fizesse isso, já pensou? Augusto Comte disse que a ciência e a filosofia só devem procurar aquilo que pode ser percebido pelos sentidos ou pelos instrumentos científicos, ou seja, pode ser pesado e medido. Outra besteira. E finalmente, o maior de todos os tolos, Hegel, que disse que o ser é o não ser. Ele estava falando do mundo de Javé, mas como ele não foi inteligente o suficiente para saber que há três mundos, o mundo dos titãs, que é o nosso, o mundo de Javé e o mundo de Reshit, agora eu não tenho o mapa que mostra os três, ele disse, ele falando do mundo de Javé e do nosso mundo, disse que o ser é um ser, o ser é o não ser, são iguais, porque esses livros que estão aqui, se eu deixar em algum lugar abandonado, dentro de pouco tempo as traças vão comer, e aí eu terei o que já tive em outros livros, bagaço. Livros que se esbagaçaram, porque com o tempo a tendência, olha só, a capa de um livro magnífico que eu tenho de maçonaria já está se rasgando, já está se acabando. Então a tendência é a entropia, ou seja, que as coisas degenerem. Então, mas isso no nosso mundo, o mundo dos titãs, e no mundo de Javé. No mundo de Reshit é absolutamente verdadeiro, reto, certo e imutável. Lá nada muda, né? Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o que era, o que é e o que há de vir. E São Paulo diz, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo. Então, há uma verdade, essa verdade é idêntica a si mesma. Tá? Isso é uma revisão, para vocês perceberem que nesses dois últimos vídeos agora, o que é que eu fiz nos 4 ou 5 vídeos anteriores, que parece que não foi bem entendido. É uma revisão para vocês não tomarem um impacto muito forte na verdade revelada, que eu vou dar agora a vocês, o segredo dos segredos, guardado em uma arca com cadeado e a chave jogada fora. Vou dar a vocês. Então, lixo, Nietzsche, o homem é uma ponte para o super-homem, quer dizer, quem é forte deve matar os mais fracos, o contrário de Jesus Cristo, ele é anticristão, só se pode, a ciência e a filosofia só deve se preocupar com o que deve ser percebido pelos sentidos, quer os sentidos naturais ou através de ampliado por aparelhos, Augusto Comte, fundador do positivismo e do ateísmo militante, e Hegel, dizendo que o ser é o não ser, porque o que é agora, daqui a algum tempo não será mais. Ou seja, há pouco tempo atrás eu comecei a mostrar esses livros, numa determinada ordem que, se vocês assistirem o vídeo, perceberão qual foi. Mas, sem dúvida, Comte não estava no primeiro plano, Comte não estava no primeiro, Nietzsche não estava no segundo, e Hegel não estava no terceiro. Me parece que Nietzsche estava no primeiro, me parece, pela lembrança, que eu mostrei primeiro Nietzsche, depois eu mostrei Comte, e depois eu mostrei Hegel. Então, não é mais essa a ordem que está aqui, ou seja, o que era não é mais. Mas isso é em nosso mundo, o devir. Só há constância na mudança, disse Gregório de Matos Guerra, segundo me informou a Pat Armand, que eu pensei que era Bocage, né? E é o Mano Sadino, na academia onde ele frequentava. Na verdade, Manuel Maria Barbosa de Bocage. Então, o que era não será. Essa é a lei da mudança. No nosso universo e no universo de Javé. Mas no universo de Reshit, o que era, é e será. O ser é o ser. Eu sou o ser.
é a lei no universo de Reshid. E a lei no nosso universo, no universo de Javé, é eu sou o sendo. Ou seja, ó, velho, careca, de barbas, desdentado, quer dizer, tudo isso quer dizer que eu não sou mais o que fui se eu mostrasse minha fotografia, como eu já mostrei aqui num desses vídeos, com 19 anos no pátio da Companhia de Subsistência CDF, né? Companhia de Subsistência do Exército. Então, tá bom. Lixo. Sinto muito se atingir a susceptibilidade daqueles que acreditam na mentira. Lixo. Aqui está introduzida a teoria da reencarnação, que os hindus não conheciam nos 3 níveis dos Vedas, e só aparece nos 2 últimos nas 2 últimas camadas, e aqui é exposto magistralmente, e agora falei o nome dele. Kardec pegou isso, essa idiotice, e popularizou. Lixo, lixo, lixo. E o que eu quero é o seguinte: esse canal é o canal da verdade. Não utilizem lixo. Não me venham com lixo, que eu vou jogar fora. Aqui nós temos um livro excelente. Aqui nós temos um livro excelente. E aqui nós temos um livro que tem coisas boas e coisas más. A Maçonaria de Kirk McNulty. Né? Então tem coisas boas e tem coisas más. Está misturado lixo com ouro. E eu vou dizer sempre a verdade, doa em quem doer. É isso que eu fiz. Parece que muita gente não entendeu. E parece que alguns se sensibilizaram. E eu tive poucos cliques nesses últimos canais, mas é um resumo do curso todo. Em cerca de 10 vídeos, eu estou resumindo o curso todo e vou dar o grande segredo, Secreta Secretorum, que foi dito por Hermes Trismegisto, e eu vou ler a Tábua Esmeraldina, e eu vou dar o grande segredo. Então, primeira coisa que nós temos então que deixa isso de lado, que é um livro bom, ouro, mas não nos interessa nesse momento. Então fica aqui fora a história de lixo e ouro, já não está mais nesse vídeo, já não interessa mais. Então vamos aqui, ouro fino. E nesse ouro fino, o que é que acontece? Eliphas Levi Zahed mostra aquilo que ele dá como sendo um retrato de Hermes Trismegisto e o resumo do livro de Hermes, que foi o meu mestre. Hermes Trismegisto foi o meu mestre. Foi ele que me iniciou em todas as ciências ocultas. Eu tive 3 mestres encarnados. Maximiano Antônio Lameirão, filho do embaixador de Portugal no Brasil na época. Lir de Silva Marques, que foi meu professor de ocultismo, o primeiro, claramente, me dando o curso de hipnose e depois continuando. E Dom Dilon Moura, que foi meu professor de teologia e filosofia. Esses 3 foram encarnados. E 7 mestres desencarnados, no total 10. Então, aqui nós temos o livro de Hermes, que portanto foi o meu mestre, não por meu merecimento, mas porque assim ele quis. E aqui está o que ele quer que nós nos tornemos, uma Shekinah, que eu vou mostrar também no livro da maçonaria mais bonita. Ó, o querubim são esses bois, o caribu. Então aquela representação bonitinha, né, da Arca da Aliança, com anjinhos de asas e parecendo apóstolos vestidos de vestes talares e tal. Nem aqui Eliphas não mostra essa mentira. Também no livro da maçonaria, que eu disse, está misturado coisas boas e coisas más, mas eles também não mostram essa mentira. Eu tenho aqui dois gráficos mostrando como é que era a Arca da Aliança dos judeus, copiada dos franceses, bom que se saiba disso, né? Papos provou a sobejo no ABC do ocultismo, que Moisés, na verdade, viu nos templos da França, do Egito, e aí copiou. Então a Arca da Aliança, que os judeus dizem que era deles,
é na verdade uma cópia daquilo que Moisés viu quando ele era sacerdote de Tebas, Luxor e Karnak, no Egito. Então aqui está, ó, os caribu, tá vendo? Também não são anjinhos de vestes talares, como esse que eu vou mostrar aqui agora, né, que mostram os caribu como sendo isso aqui, com o nome de os querubins com asas. Então seria, na representação judaico-cristã, 2 querubins, esse aqui está na posição do mago, uma mão para cima, outra para baixo, representa simultaneamente a maçonaria e a carta 1 do tarô. O que está em cima é como o que está embaixo. Então não é essa figura que é um querubim, um caribu. A figura verdadeira aqui Eliphas Levi Zahed nos mostra 2 caribu, ou seja, o caribu é um boi, são 2 esfinges. Aqui, por exemplo, eles estão carregando o carro de Hermes, é aquela esfinge assíria. E aqui ele mostra como era a Arca da Aliança. Era assim, não se enganem. Essa história de a arca ter 2 anjinhos que tem essa forma de asas, um de um lado, outro do outro, a asa de um tocando na asa do outro, a asa do outro tocando na asa do um. Mentira! Isso não existe. Moisés nunca mandou fazer isso. Nós sabemos que a palavra querub é derivado do acádico caribu, e caribu, que depois, no plural, em hebraico dá querubim. Então, caribu, em acádico, em hebraico, querub, no singular, querubim, no plural. Então, na verdade, é isso aqui. Não é essa figura aqui. Primeira mentira, portanto, descoberta. Graças a Deus a maçonaria aqui expõe isso. A maçonaria, para ser boazinha, ou seja, para não chocar demais o judaísmo, já que ela depende do judaísmo e quem sustenta ela são os judeus, principalmente o clã de Rothschild, então aqui ela dá a Arca da Aliança dessa maneira. O que é que acontece? Da cintura para baixo são sátiros, bodes, não são bois, mas são bodes. Então está aqui a Arca da Aliança, e aqui então, essa seria a representação já por Salomão. Aqui estaria como Moisés mandou fazer, mas o detalhe está pequeno. Então, e provavelmente 2 anjinhos. E aí Salomão mandou acrescentar assim, uma asa para cima tocando na asa do outro, uma asa para baixo, que seria o lugar onde o Messias colocaria os braços no sentido de uma poltrona. E aqui no lugar desse escudo tinha um tipo de bacia, que é onde o Messias sentaria, o propiciatório. Então aqui já é uma adaptação, porque da metade para baixo são bodes, e da metade para cima são homens com asas de águia. Já não é assim. Então, mas a maçonaria, para não desgostar o judaísmo, então fez essa belíssima prancha, ampliando, portanto, a Arca da Aliança, onde tem a águia, onde tem... mas a própria arca não aparece, né? Aparece o olho que tudo vê, o universo de Reshit, aparece algo parecido a uma colmeia ou a tiara papal, e aparece aqui um homem orando na posição sacerdotal, o leão e os 2 caribu, ou querubim. Porque dizer querubins é idiotice. Querubim já é plural. Então veja, mentiras, mentiras e mentiras. Eu gastei 3 vídeos com 35 livros na mesa mostrando isso, porque esse canal é o canal da verdade. Mas isto ainda não é verdade. É o que a maçonaria fez como adaptação, porque ela é governada pelo judaísmo. Isso quem fala não sou eu, isso quem fala Ribeiro Franco de Magalhães. Então, como é ele que fala, maçonaria judaica. Eu tenho os 2 livros dele, já mostrei a vocês. Maçonaria Simbólica, Franklin Ribeiro de Magalhães. Então aqui já é para agradar os judeus. O mundo de Reshit, o de Javé não aparece, e aqui os 2 querubim, né? Os 2 caribus, como vocês quiserem. Aí Eliphas
que não compactua com a mentira, diz, não era assim. A maçonaria faz isso porque ela é judaica. Ele também, no livro do Franco Ribeiro de Magalhães, ele diz que a maçonaria ou é judaica ou é uma fantasia. Se não é judaica, então é uma fantasia, porque não é possível você pesquisar e encontrar as origens da maçonaria, e principalmente da maçonaria especulativa, sem que ela esteja ligada à construção do Templo de Salomão, à morte de Irã Abif, supremo arquiteto do rei de Irã de Tiro, e o rei Salomão, o trono do rei Salomão, Irã Abif, o rei de Tiro, e o templo, a construção do templo. Tudo judeu. Nomes, sinais, toques, palavras, tudo, toda a simbologia é a reconstrução do templo. Então, a maçonaria, a partir de 1723, 1717 é uma mentira, nada se fez em 1717, então o que está colocado como se fosse feito é uma mentira, aqui é uma verdade. Então, o que era a Arca da Aliança? Isto. E aí, o que Salomão fez? Pegou 2 querubins, Elifa colocou 4, não são 4, são 2. Então, mandou colocar mais 2 grandes aqui do lado, e aí são bois com asas de águia, corpo de leão e pernas e patas de touro. Seria difícil fazer exatamente como é. E aí, aqui eles estão carregando o carro de Hermes. E o discípulo de Hermes tem que se tornar um caribu, que é para poder, ou um querube, que é para poder carregar o carro de Hermes. Porque ele vai se tornar o príncipe, primeiro ele se tornará o querube, depois ele se tornará o príncipe que vai estar dirigindo a carruagem, e que os querubes levam sozinho, sem precisar que ninguém dirija. Essa é, portanto, a representação de Hermes na sua carruagem. Graças a Deus, eu sou discípulo dele, e o tarô é, na verdade, o livro de Hermes. Aqui, Eliphas Levi, já mostrei para vocês, coloca nitidamente. O livro de Hermes, hermético quer dizer escondido. Hermes Trimegisto, 3 vezes grande, 3 vezes mestre. E aqui Eliphas mostra lixo, macumba, bruxaria, lixo. Uma página onde ele mostra a magia negra, e mostrando que aqui nós temos apenas lixo. Círculo mágico das evocações negras e dos pactos diabólicos. Lixo. Então, no livro dele, ele mostra o que é verdadeiro e ele mostra o que é lixo. E entre as coisas que ele mostra que são verdadeiras, ele mostra uma que nos é extremamente preciosa, que é um pantáculo, quer dizer, um desenho que faz uma alusão ao tarô, que é a deusa Adanari. A deusa Adanari, aqui no livro dele, Eliphas Levi, Dogma e Ritual da Alta Magia, ela está na mão os 4 objetos do tarô. Veja bem, ouros, espadas, paus e copas. Espadas aqui foi colocada de maneira a simbolizar o Tantra. Então aqui nós temos, na verdade, ela segurando um pires, nesse pires um falo. O pires simboliza a vagina, e essa coisa aqui é uma vela, portanto um falo, e a chama, o fogo, é a serpente Kundalini. Aqui os 2 caribus, que os hindus gostavam de representar também por tigres. Ora eles representavam como se fosse bois, ora eles representavam como se fosse tigres. Né? Durga Devi está em cima de um boi ou em cima de um tigre. Para eles, tanto faz. Um caribu tanto pode ser representado por um boi como por um tigre. Na verdade, é um boi e um leão. Mas cada civilização adaptou. Então, quer seja boi, quer seja leão, quer seja tigre, aqui nós temos a deusa Adanari com os 4 objetos do tarô: copas, paus, ouros e espadas. Só que espadas aqui leva para o Tantra Yoga. Ela está segurando um pires, que é o símbolo da vagina, é a meia-lua, e dentro do pires uma vela, que é o símbolo do pênis, e o que parece o gume da espada é, na verdade, uma chama
ou seja, o fogo Kundalini, a serpente de fogo, que vai ser o assunto que nós vamos encerrar o nosso curso dizendo a vocês o que é a serpente Kundalini. Para Eliphas, a serpente Kundalini seria, ou pelo menos, ajuda muito a representação dele, a parte de baixo dessa figura. Então ele idealizou assim, aquele homem que nós mostramos a vocês, que eu coloquei 7 chakras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estão aqui representados pela parte de cima, o Macroprosopos, que é chamado vulgarmente o Deus de barba branca. E embaixo, o Deus de barba negra, o Microprosopos. Na verdade, o que ele está mostrando aqui a gente é isto aqui, o homem, com os 7 chakras superiores, o Macroprosopos, a inteligência, o Deus que é sabedoria, poder e bondade, e aqui o Microprosopos, o Deus que é aparentemente escuro, o Deus negro, mas nisso consistirá a beleza desses 2 vídeos finais, que é mostrar como esse Deus aparentemente negro esconde todo o segredo da magia, do hermetismo e do ocultismo. Então Eliphas representou assim, e nós hoje, portanto, vamos explorar, dizer, esclarecer e desvendar de uma vez por toda que as 7 esferas superiores são o Deus de barba branca, que termina em Tiferet, esfera 6 no intestino, e o Deus de barba negra, aparentemente escuro, negro, são as 4 esferas inferiores, que eu disse que nos torna, na maçonaria, filhos da podridão. É assim que é chamado a iniciação desses 4 chakras inferiores na maçonaria de loja azul. E por que isso? Porque a maçonaria tem uma iniciação belíssima. Eu fiquei impressionado quando eu fiz essa iniciação, porque ela foi muito bem montada. E essa iniciação, só não vou falar os nomes, sinais, toques e palavras. Esse é o segredo que eu jurei guardar. Agora, o resto se encontra facilmente. Então aqui nós temos em várias pranchas a iniciação de mestre maçom. Aqui já tinha mostrado para vocês, né? Na primeira parte está o símbolo de um caixão mortuário no chão, o candidato de véu, de rosto tampado. Onde é que está o candidato aqui de rosto tampado? Ele tem que ter um véu no rosto, porque ele não pode ver. Ele ainda não está na sala. Aqui ele ainda não está na sala. O venerável mestre está sentado. Antigamente era um banquinho, agora é o trono de Salomão. E o candidato ainda não aparece. E você indo para outra parte do livro, você vê aqui o candidato morto, e ele vai ser jogado, supostamente, dentro do caixão simbólico, onde ele vai apodrecer. A palavra-chave, a palavra de passe, é filho da podridão. Não vou dizer em hebraico como é que é uma das palavras de passe, portanto é um dos segredos que eu jurei guardar. Mas olha, ele simbolicamente morre e é colocado então no caixão mortuário. Aqui é o símbolo do caixão mortuário. E essa iniciação é belissimamente representada em várias pranchas. Tomara que eu encontre com facilidade. Em várias pranchas ela é representada. E filhos da podridão. Aqui nós temos uma esfinge, ó, discretamente na parede da maçonaria, né? O rei, a reunião dos irmãos maçons, dirigidos, essa loja era famosa, né? Pelo imperador Frederico II, o sábio,
que tomou conta da Alemanha, instigou Lutero a dividir os alemães em católicos e protestantes. Então, obra-prima da maçonaria, tudo tramado em loja, e aqui em cima a esfinge, só que com rosto de mulher. Como Mitra, às vezes eles deixam a esfinge travestida. O rosto da esfinge é humano, mas é de homem. Aqui eles travestiram, mas você vê que no quadro o autor teve o cuidado de colocar a esfinge, com patas de leão e rosto de mulher. Foi assim que foi tramada a República Brasileira, nas lojas secretas, foi assim que foi tramada a Revolução Francesa, e foi assim que foi tramada a luta entre Lutero e o Papa, e a divisão dos católicos, dos cristãos alemães em católicos e protestantes. Mas não é isso que eu queria mostrar para vocês. O que eu queria mostrar para vocês, o que eu vou mostrar para vocês é, na medida do possível, a iniciação de um mestre. Vamos ver se eu acho facilmente, porque não é segredo, os fatos não são segredo. Aqui é a reunião de uma loja, nós temos vários irmãos reunidos em uma loja, sempre aquele que está defronte do banquinho, da mesinha, então é o venerável mestre. Todos estão de avental, que é o símbolo do trabalho, que para a maçonaria é a maior honra do homem, é trabalhar. É com o trabalho que o homem vai modificar o mundo. E vou procurar rapidinho, se eu não encontrar, pronto. A iniciação de mestre, a iniciação maçônica começa na Câmara de Reflexões, que está aqui, mostrando que tudo aponta para a morte, a podridão. O que é uma caveira? É o crânio que apodreceu, a cabeça que apodreceu. Aqui deveria haver um corvo. Na alquimia, em cima dessa caveira tem um corvo, mostrando que apodreceu e o corvo comeu. E aqui só tem o crânio, filhos da podridão. Essa é a primeira experiência dentro de uma loja maçônica, o Gabinete de Reflexões. Não é segredo para ninguém. Está aqui, ó, num livro que você pode comprar na praça. Aqui, quando os irmãos maçons começaram a fazer a reunião, não precisava tanta coisa, tanto templo bonito e tanto luxo, bastava ter uma mesa, os mestres maçons, a luz maçônica, que naquela época era também cristã, refletindo no espelho da consciência deles, do pensamento lógico, porque é preciso sabedoria. E aqui eles simplesmente reunidos. Agora você imagina hoje, para fazer uma reunião dessas, uma coisa tão simples, dali passou para aqui, já é mais sofisticado, e daqui passou para, mostrar para vocês, para aqui. Essa foi a loja que Napoleão Bonaparte frequentou, já a loja não, o templo, a loja são os membros. O templo é o prédio. Então esse foi o templo que serviu de loja para a reunião de Napoleão Bonaparte. E hoje a maçonaria virou um clube de ricos. E esse clube de ricos se reúne em salões, que eu vou mostrar aqui para vocês um deles. Tomara que eu consiga. Não sei se eu consegui. Pronto. Olha que maravilha. Isso é um entre vários exemplos. Luxo. O mosaico, está aqui, as cadeiras, o trono de Salomão, portanto, do venerável mestre, e as colunas, né, J e B. Então, para que esse luxo todo, se isto tudo pode ser estudado apenas com essas folhas que eu estou passando para vocês? Então, vamos devagar. Vamos mostrar para vocês o maior de todos os segredos do yoga, o maior de todos os segredos da magia, o maior de todos os segredos do hermetismo. Esse segredo era conhecido dos cristãos quando os maçons eram cristãos. Ou seja, nos inícios do cristianismo, a maçonaria e o cristianismo estavam juntas. Os judeus cristianizados, chamados cristãos novos, depois essa nomenclatura continuou, ou marranos, depois foram chamados de marranos, que quer dizer danados. É uma coisa triste e injusta.
Era apenas chamados cristãos novos, porque eles tinham se cristianizado. E havia paz entre os cristãos novos e a sinagoga. Depois, esses judeus se tornaram, multiplicaram-se. Hoje em Jerusalém tem mais sinagogas de judeus cristãos do que de judeus ortodoxos. Então, o que é que nós vamos mostrar para vocês? O cristianismo conhecia a chave da iniciação que eu vou dar agora para vocês. Olha aqui, numa tigela de louça nós temos o sol, aqui tem uma estrela, na verdade, símbolo da divindade, skull and bones, o símbolo da morte, o símbolo da cruz templária, o símbolo do universo de Reshit, a cruz de 2 braços e uma serpente enroscada entre elas. Quem diria que aqui está todo o segredo da magia? Aquilo que eu busco e estou a um palmo diante do meu nariz. Há 15 dias atrás eu tive uma das iniciações feita pelo meu mestre atual, que já me trouxe a esta iniciação, que é a última. Se eu não morrer em pouco tempo, eu a farei. Temos aqui neste livro, em uma página mais bonita, esse simbolismo de uma maneira mais clara. Tá vendo? Aqui é o piso, o tapete, simbolizando o caixão onde o mestre maçom vai morrer, vai ser morto. Está aqui a tíbia e o crânio dele, ou seja, filho da podridão, ele vai morrer e vai apodrecer, e por isso os mestres maçons são chamados filhos da podridão. Então não tem segredo nenhum. Nós já vimos a cerimônia, simbolicamente, aqui o tapete, simbolizando o caixão, e aqui, no final, ele morto, simbolicamente, colocado em cima do tapete. Aí ele vai apodrecer, e quando ele apodrecer, se tornará um mestre, porque se o grão de trigo não apodrecer, disse Jesus Cristo, não dará fruto. É necessário que ele apodreça. Saturno e Plutão é que vão fazer essa obra. Se vocês não entenderam o que eu disse antes, entendam agora. Então eu dizia, passou para isso, aquela coisa tão simples, meu Deus do céu, e passou para isso, olha que maravilha, hein? Quanto luxo, um clube de ricos. Deixou de ser uma reunião de sábios para ser um clube de ricos. Hoje, não quero nada a ver com isso. Então, eu compreendo, eu sei, sou grau 33. Aqui, essa loja aqui, foi famosíssima. E ela foi dirigida por Frederico II, o Suábio, aquele que tramou jogar Martinho Lutero contra o Papa e dividir os cristãos alemães em católicos e protestantes. Sabiam disso? Frederico, o Suábio. E ele ficou com 1/3 da Alemanha que pertencia à igreja, era esse o plano dele, e Lutero, idiota, imbecil, meio louco, que batia com a cabeça na parede, tinha crises e convulsões de loucura. Se vocês não sabem, são protestantes, está aqui. Ele tinha crises de loucura de bater com a cabeça na parede. E aí, esse maçom esperto, grão-mestre e venerável ao mesmo tempo, dirigindo essa loja, tramou o plano para dividir cristãos alemães em católicos e protestantes e ficar com 1/3 da Alemanha que pertencia à igreja. Depois, esse 1/3 da Alemanha, ele dividiu, loteou com os outros príncipes iguais a ele. Martinho foi um idiota, Martinho Lutero foi um idiota na mão dele. E tudo tramado na loja maçônica. E aqui nós temos o símbolo da esfinge, como é que diz aqui? Andrógena, porque o rosto é de mulher, como a estátua da Liberdade e Marianne Maçonique, né? Eles fazem a vontade, ora macho, ora fêmea, não importa. Simboliza a humanidade ou a república, que é o que ele, sendo rei, imperador, estava tramando para transformar o mundo na república. Só vai acontecer em 1789. Então, agora, vamos mostrar a segunda parte do grande segredo.
Pronto, a partir daqui, 39 minutos, 40 minutos, começa agora a revelação do grande segredo. Os cristãos maçons unidos com os judeus novos, num grupo novo chamado Discípulos do Caminho, ainda não tinham o nome de cristãos, conheciam o mistério da transmutação. E aí era Jesus crucificado, Henri, que para nós é lido Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, mas para eles é Ignis Natura Renovatur Integra, e a serpente enroscada. Essa serpente enroscada é exatamente uma referência aos 4 chakras finais. 1, 2, 3, 4. Que, como Elifas mostrou, é o Deus de barba negra. Pois são essas 4 sefiras que vão transformar tudo e vão fazer com que o Deus de barba branca, de fato, seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai Todo-Poderoso. O homem será divinizado. Então, sem o Deus de barba negra, o microprósopos, o macroprósopos não pode se tornar o que ele tem de ser. É necessário, portanto, essa conjunção, né, do claro com a sua sombra, para que a parte superior, que vai até Tiferet, Sefira 6, né, a inteligência unida aos instintos, se faça a sua obra e ela seja completa. A isso nós chamamos o despertar de Kundalini. Vamos então agora entrar na segunda fase, e apenas entrar. Para isso é necessário que vocês tenham em mente sempre essa figura. E tenham em mente que o Deus de barba branca é essa parte superior. O cérebro, a mente, os poderes maiores do homem presos aqui, em Daat, mas que vão ser libertados pelo Deus de barba negra se conseguirmos fazer o que eu estou fazendo, e há 15 dias tive a minha última iniciação. Então, continuar dizendo a vocês, não é com orgulho que falo isso, é porque eu não quero ir para o andar de cima sem deixar a verdade. E essa é a grande verdade. Os cristãos iniciais, os primeiros cristãos, os judeus cristianizados, chamados cristãos novos, e os maçons, que eram cristãos ou judeus, aderiram a essa iniciação, e essa serpente enroscada, assim como Moisés levantou a serpente na ponta da haste, assim o Filho do Homem será levantado do chão, na cruz, disse Jesus Cristo. E aí, agora eu vou mostrar isso em grande estilo, numa prancha grandiosa, magnífica, maravilhosa, e aqui já mostrei o piso onde o mestre maçom vai se transformar em cadáver. Ele vai se cair aqui e vai se transformar. Aqui é o corpo dele vivo e aqui é o corpo dele morto, ou seja, vai se tornar filho da podridão. E então agora vamos mostrar para vocês o grande segredo, o que é que significa aquele símbolo aparentemente sem muito sentido de uma serpente enroscada em uma cruz. Então, estou procurando aqui, mas eu já achei, já selecionei, viu? Já está achado e selecionado. Acho que achei aqui. Pronto, achei. Então está aqui. Está aqui. Olhem bem, o grande segredo é esse. A religião de Moisés, portanto, o Torá, ou a Torá, a lei promulgada no Sinai, simbolizado pelo castiçal de 7 braços, pelo tanque das purificações, com 12 caribus, né? E aqui a síntese, né? E aqui a cruz de Cristo, né, com os 3 poderes dele, 3 espadas, sabedoria, poder e bondade, rei, profeta e sacerdote. Aqui finalmente
a cruz onde ele foi crucificado e a serpente lindissimamente enroscada na cruz. É essa serpente enroscada na cruz que constitui o grande segredo, vindo desde os Atlantes, que introduziram esse segredo no Egito, e aqui seria tornar-se um ser semelhante a Deus. Símbolo da maçonaria, o delta luminoso, e que é, na verdade, infelizmente, a pirâmide que nós não aprovamos. Então, está aqui essa prancha. Seria interessante que vocês marcassem esse vídeo, porque essa cruz, aqui está, a base está na religião judaica. Portanto, a maçonaria não está errada ao ter suas bases no judaísmo. O erro está em ter tomado por líder o clã de Rothschild, o clã de Satanás. Lord Nathaniel, barão de Rothschild, é o anticristo, e é ele o chefe do mundo. A sede onde eles se reúnem são 150 homens em Jerusalém, onde o profeta Zacarias disse que o anticristo vai matar as duas testemunhas, os profetas, na mesma cidade onde nosso Senhor foi morto. Ora, onde é a cidade onde nosso Senhor foi morto? Jerusalém. Aí um idiota disse num livro, eu que li recentemente hoje de manhã, é Roma, é Babilônia. Vai para catar coquinho. Está claro, quando Zacarias diz que a grande Babilônia, a grande prostituta vestida de vermelho, né? A mãe da prostituição de toda a terra, é a cidade que matou os profetas e onde também foi morto nosso Senhor Jesus Cristo, Jerusalém. Mas deixemos isso de lado. Nosso intuito aqui é apenas conciliar e não hostilizar nem criar antípodas. Então, as bases da religião judaica não tem nada aqui com as estrelas 6 pontas, está vendo? Ó? A menorá, que é o verdadeiro símbolo do puro judaísmo, o tanque das abluções, das purificações, sustentado por 12 touros, na verdade eram 12 caribus, 4 para o norte e 4 para o sul, não, 3 para o norte e 3 para o sul, 3 para o oriente e 3 para o ocidente. 3 vezes 4, 12, simbolizando as 12 tribos de Israel. Aqui não decodifiquei bem o que significa essa figura, mas parece ser um templo maçônico. Uma pirâmide mostrando que essa sabedoria foi introduzida no Egito, e do Egito para a Fenícia, e da Fenícia para a Palestina, e Jesus Cristo, a corrente cristã, participa dela, porque Hermes Trismegisto, que era egípcio, né, quem era o patrono da escola de Alexandria, e aí ele nos deixou os versos esmeraldinos dizendo o que significa isso. O 3 vezes grandes, Trimegisto, 3 vezes mestre, uma espada, 2 espadas, 3 espadas, 3 vezes mestre, 3 vezes morto e ressuscitado. Morto em nós, e apodrecendo junto conosco a cada dia. Quando eu tinha 19 anos, ele estava no meu corpo novinho, mas ainda estava como o grão de mostarda. Agora ele está no meu corpo já bem mais velho, e está crescendo no meu coração. O coração dele está tomando conta do meu coração, e assim, quando ele tomar conta completamente do meu coração, eu irei para o andar de cima. Porque eu me cristificarei. Não serei mais eu que vivo, mas o Cristo em mim. Isso não é religião. Isso aqui é a pura verdade, a deificação. O Cristo antropon, o Cristo em vós, esperança da glória. Esta é a imagem. Agora vou mostrar a vocês ela em algo mais diferente. 49 minutos. Não irei muito longe, então vamos mostrar para vocês, né, essa serpente. Então, mas antes de mostrar a serpente, é preciso mostrar o seguinte: nós temos de conhecer a anatomia oculta e temos de conhecer a anatomia médica, clássica. Então,
aqui nós temos em 3 volumes, em 3 tipos de papéis diferentes, nós temos como é feita a geração de um ser. Passa rapidamente, tá? O embrião se torna criança. Começa o processo, filho da podridão, porque aqui ele está recebendo o sangue da mãe, que é fruto do que ela come de podre. Simbolizado por isto, que tem como parte alta isto, que é o que nós conhecemos comumente como cérebro, e que a serpente vai engolir e unificar. Aquela serpente daquela cruz vai engolir a pineal, não está aqui, mas eu vou mostrar em outra gravura, a pineal, a pituitária, o sistema límbico, o sistema reticular, vai engolir tudo isso e vai unificar o cérebro em um único cérebro. E nós nos tornaremos deuses divinos. Aqui está a coluna vertebral. O que nos interessa é esse finalzinho aqui. Por enquanto, os nervos são uns independentes e outros autônomos, mas quando isso acontecer, né, a serpente Kundalini que está aqui vai subir e vai chegar até o cérebro. E chegando no cérebro, ela vai encontrar a pineal, o tronco encefálico, o sistema reticular. Aqui é a anatomia biológica, nada demais. Mais uma vez, anatomia biológica, aqui mostrando a medula, e é por essa medula que vai passar o fogo Kundalini. Tem várias camadas, vou ler para vocês cuidadosamente um texto que foi selecionado por nós para isso. Então temos que partir disto. Aqui está a anatomia oculta. E não podemos entender a anatomia oculta se não entendermos a anatomia médica comum. Aqui são, veja, esses ossinhos finais da coluna vertebral vão trazer pela medula acima Sushumna. Ida e Pingala vão subir, mas vão subir e, tá vendo, parar em vários lugares onde ela constituirá os chakras. Esses lugares são específicos e todos eles têm que ter uma glândula. Sem glândula não há chakra. Aqui está a anatomia simples comum. O processo de apodrecimento, que é nossa alimentação, começa pelo alimento que entra pela boca, depois vai a respiração, onde o sangue venoso é transformado em arterial, depois aqui mais uma vez, o vermelho seria o arterial, o azul o venoso, ou vice-versa, não importa. O fato é que os pulmões produzem o milagre, o oxigênio é guardado, levado pelo sangue. Aqui o aparelho genital urinário. Essa é a anatomia médica. E agora vocês vejam bem, vou mostrar a vocês. Aqui está um pênis e os testículos. Agora, aqui está o ânus. E agora vocês vejam bem. Vesícula seminal, canal deferente, bolsa escrotal, uretra, testículo, pênis, próstata. Então o ânus estaria aqui. Agora você vê que o ânus, que está do lado da coluna, a coluna vai subir por aqui. Esse canal vai trazer as fezes. Então você vê que não é chakra, porque se fosse na mulher, os ovários estão aqui, e se fosse no homem, o testículo está aqui. São essas as glândulas, e as glândulas constituem os chakras. Não há chakra sem glândula. Então só existem 7 chakras, porque só existem 7 glândulas endócrinas. Logo, tudo mais que for chamado de glândula está errado. O fato é que entre os testículos, ou a vagina, e o ânus, está uma região chamada períneo. E é nessa região
que eu já disse a vocês, que vai acontecer o grande fenômeno que é a serpente Kundalini, o despertar da serpente Kundalini. Então, estamos chegando ao final do nosso curso. 55 minutos. Então, aqui nós temos o raio celeste e aqui nós temos o raio terrestre. Mas faltou uma coisa, o raio do meio. Ou seja, o raio celeste vem de Deus, é a corrente que entra na nossa pineal e se despeja depois imediatamente no nosso sistema reticular, né? E aqui o raio terrestre, que na verdade são 3, mas não está mostrado aqui, só se eu pegar 2 figuras. Nossa, tem um no meio. Cadê o do meio aqui? Aqui eu tenho da pé esquerda, Ida. Aqui eu tenho do pé direito, Pingala. E o do meio? Só aparece aqui. Ninguém bota numa figura só. Estou mostrando a vocês o segredo do segredo. São 3 correntes. Essas vêm pelos pés, portanto, diretamente passam da terra para os pés. E cada um desses pontos tem uma glândula. E é justamente por isso que elas constituem chakras. Onde tem uma glândula, tem um chakra. Onde tem um chakra, tem de ter uma glândula. Portanto, o períneo não é um chakra, porque não há glândula no períneo. O que há é o terminal, o final da coluna vertebral, o final da medula. Então, nessa figura aqui, o que nós temos é o final da medula, o períneo seria aqui. Então, uma corrente vem pela perna esquerda, chamada Ida, uma corrente vem pela perna direita, chamada Pingala, e uma corrente salta da terra e vem diretamente para o períneo. Entra, penetra pela medula. Eu vou ler o texto para que vocês não tenham dúvida, nem eu possa errar ou omitir alguma coisa. São 3 correntes, Ida, Pingala e Sushumna. Isso todo mundo sabe. O que nem todo mundo sabe é que Sushumna não vem de cima. Ela não vem de cima, como está aqui. É porque a corrente de cima, celeste, ela para nos intestinos. E ela constitui o cérebro, né, dos 7 chakras altos. Ela vem de baixo, mas ela também não é nem Ida, essas energias da perna esquerda, nem é Pingala, essas energias da perna direita. Ela salta da terra para o períneo. E salta por quê? Porque Deus assim determinou. Então, mostrar de novo, são 3 correntes, todas 3 vêm da terra, portanto, somos filhos da podridão, mas é a podridão que vai nos fazer ser deuses. Então, aqui nós temos a corrente do meio, Sushumna, vinda, passando por Malkut, entrando pelo meio das pernas, chegando até o períneo. E a partir do períneo, ela vai usar os chakras inferiores, que aqui estão como 1, 2, são 3. Então, o do intestino aqui está com o chakra mediano. Então, são 3 superiores, 1, 2, 3 e 3 inferiores. Então, o que acontece é isso, é que os 4 chakras mais baixos, que Eliphas representa como o Deus de barba negra, ou seja, aquilo que em nós nos faz ser chamado filhos da podridão, é ele que vai subir. Aqui está já a metade do mistério revelado. Ele que é a sombra do Deus de barba branca vai subir. Essa é uma representação que Eliphas deu, a serpente Ouroboros, mas ela está aqui no meio. Aqui é o cóccix, as vértebras finais do coccígeo, né? E ela vai subir por aqui. Essa subida só será dada a vocês na próxima aula. Vai constituir a última e final aula do nosso curso. Essa subida da corrente telúrica que vai despertar os poderes de Kundalini. Então, não depende dos chakras, porque não depende nem de Ida, nem de Pingala,
nem depende da corrente celeste. Ela está pelo meio dos pés, das pernas. Ela está no períneo. No final, ela entra pelo períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Não é chakra, porque todo chakra tem que ter uma glândula. Clarificarei isso no próximo vídeo. E aqui o períneo não tem glândula. É o fim da coluna vertebral. As 3 últimas seções, os 3 últimos grãozinhos de arroz do chakra das vértebras coladas do cóccix. E pio não digo, e não direi mais. Agora, o resto que ficou aqui será motivo da nossa próxima e última aula. Já estamos, portanto, praticamente donos do segredo. O segredo já é nosso. Só falta agora saber como é que ela sobe. Vem da terra e vai até o céu. E desce do céu e volta para a terra, diz Hermes. Bom, vejam o vídeo todo, deem o seu like e inscrevam-se no canal. Lembrem-se, voltem atrás para perceber porque eu disse que lixo e podridão, que era para poder vocês não se deixarem emaranhar na rede da internet e dos livros e perceberem que a coisa é simples e é verdade. E eu vou dizer a vocês agora no próximo vídeo. Até ele. Vamos continuar gravando.